Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo para você nesta série de programas a vida de Jesus. Como Jesus valorizava as pessoas, como Jesus ouvia cada um, como Jesus parava em lugares especiais apenas para conversar com pobres, com cegos, com leprosos, com mulheres, com samaritanos, com pessoas que eram desprezadas pela maioria da sociedade, ou podemos dizer do clero, da nata religiosa do seu tempo. Estudando a vida de Jesus, podemos conhecer o coração de Deus, um coração abençoador e cheio de amor. Bem, no programa de hoje conversaremos sobre Jesus e os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Por que os judeus não se davam bem com os samaritanos? Por que os judeus não gostavam dos samaritanos e os samaritanos se sentiam excluídos no meio dos judeus? Vamos ver? Deixe seu coração aberto para Deus falar com você, para que você compreenda a palavra de Deus e você tenha prazer em ouvir, em aprender e deixar que esta palavra te transforme. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, queremos ver aqui Jesus e os samaritanos e vamos ver como Jesus se revelou como o Messias prometido nas Escrituras. Bem, a história dos samaritanos é muito interessante. Quando as 10 tribos do norte foram tomadas e levadas cativas pelo rei da Assíria, não é Síria não, Assíria, capital Nínive, quando foram levados para a Síria, de lá nunca mais voltaram, porque o reino de Judá foi para a Babilônia e voltou, mas o reino do norte nunca mais voltou. São chamadas as 10 tribos perdidas de Israel. E lá, aquele rei da Assíria, ele tirava as pessoas da sua terra, levava para outra. E aqueles vencidos daquela outra terra, ele trazia, ele trocava as pessoas de lugar. Então ele trouxe pessoas de Amate, de vários lugares do norte de Israel, daquela região que hoje é o Líbano, e trouxe essas pessoas para morarem em Israel, morarem em Samaria, que era a capital do Reino do Norte. E essas pessoas vieram, mas aconteceu que quando essas pessoas estão morando ali, vieram leões, e os leões comiam as pessoas, e os leões matavam as pessoas. Eram leões meio sobrenaturais, porque eles não conseguiam vencer aqueles leões. Então seus representantes foram ao rei da Síria e disseram: olha, nós não vamos ficar naquela terra não, tem uns leões lá, estão atacando o povo, nós não vamos continuar. Então o rei entendeu: opa, é o rei daquela terra, o Deus daquela terra, o Deus de Israel que está mandando esses leões. Então o rei da Síria mandou sacerdotes israelitas, sacerdotes de Israel, para ensinar aquele povo estrangeiro que estava morando em Samaria, ensinar o culto do Deus de Israel. Porque eles achavam que era o Deus da terra, não sabiam que Deus é o Deus de todo o universo, é o único e verdadeiro Deus. E aquelas pessoas então aprenderam o culto, os sacrifícios, o Antigo Testamento, mas continuaram com seus cultos pagãos. Então, os judeus, cada reino de Judá, olhavam para os samaritanos dizendo: esse povo não sabe adorar a Deus, esse povo é misturado com idolatria, e não gostavam deles. Não se misturavam com eles. Mas nós vamos ver em João capítulo 4, 26 a 29, como Jesus se revelou como o Messias prometido nas Escrituras aos samaritanos. Está escrito assim: disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo.
Nesse ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Bem, aqui é na história da mulher samaritana, quando Jesus está ali na cidade de Sicar, junto ao poço de Jacó, e pede àquela mulher: me dê um pouquinho de água. Ela diz: como sendo você judeu me pede a mim de beber? Eu que sou samaritana? Os judeus nos desprezam. Jesus disse: se você soubesse quem está te pedindo, você me pediria e eu te daria água viva. Ela disse: o poço é fundo, você não tem com que tirar, e como que você vai nos dar água? Você é maior do que Jacó, que cavou esse poço para a gente? Jesus disse: olha, quem beber dessa água do poço de Jacó vai tornar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E ela falou: Senhor, me dá dessa água, eu não quero vir aqui mais buscar. Jesus disse: ok, vai lá, chama o seu marido e vem junto com ele. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus falou: muito bem, você falou certo que não tem marido, porque você já teve 5 maridos, mas esse agora que está com você não é seu marido. Você falou certo. Ela assustou, disse: Senhor, vejo que tu és profeta. E aí ela faz perguntas sobre a fé. Aquelas coisas que ela queria saber: quem está certo, os judeus ou os samaritanos? Quem está com a verdade? E Jesus se revela a ela como Messias. Ela disse: olha, eu sei que quando vier o Messias, ele vai nos ensinar tudo sobre Deus. E Jesus disse: sou eu sou o Messias, eu estou falando com você. Ela fica tão maravilhada, o texto diz que ela deixou seu cântaro lá na fonte, já não estava nem preocupada com água, de buscar água, ela corre e vai chamar o povo, e ela diz para todo mundo: eu encontrei um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, ele sabe toda a minha vida, porventura não é este o Cristo? Venham ver, venham conversar com ele, ele está lá no poço de Jacó. E aquele povo, os samaritanos foram. João capítulo 4, de 30 a 34, nós vamos ver Jesus e os discípulos diante dos samaritanos. Olha o que está escrito: saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Bem, enquanto aquela turma, aquele tanto de gente ia chegando para ouvir Jesus, os discípulos chegaram com o lanche, talvez com misto quente, com Coca-Cola. Claro que não, naquela época era um pouquinho diferente a comida, mas talvez um suco, talvez uma coalhada, talvez pão e carne, um molho. E falaram: mestre, come, Senhor, é o nosso almoço. Jesus estava tão feliz com o que ele havia compartilhado com a mulher samaritana. Ele disse: olha, eu tenho uma comida para comer, que vocês não sabem que comida é essa. E eles pensaram: será que alguém trouxe comida enquanto a gente foi comprar comida? Alguém trouxe para ele? Ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa era a comida do Senhor. O que nos alimenta, o que alimenta você? O que faz você prosseguir na vida de pé? É fazer a vontade de Deus, é realizar a obra de Deus, é cumprir o seu propósito. Jesus, então, ali com os seus discípulos, o Senhor vai explicar para os seus discípulos
sobre a sua missão. Porque eles viram Jesus conversando com a mulher, sozinho, uma samaritana. Ela veio buscar água ao meio-dia, não era um horário em que as mulheres de bem buscavam água. Havia algo ali. Jesus havia pregado para aquela mulher. Muitas vezes as pessoas dizem, os cristãos vão atrás de pessoas, mas vão à cadeia, pregam para os prisioneiros, para homicidas, ladrões, criminosos. Os cristãos pregam para prostitutas. Sim, todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. E todos têm a oportunidade de ouvir e de crer. E Jesus vai explicar aos discípulos sobre a sua missão. João 4, 35 a 38 está escrito: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador, outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Jesus aqui, ele falou da missão dele e agora ele está falando da missão dos discípulos. Vocês vão ceifar, vocês vão colher aquilo que outros plantaram. Como assim? Sim, no passado os profetas plantaram a semente do Evangelho. No passado, homens de Deus anunciaram a vinda do Messias e colocaram esta chama de esperança no coração das pessoas. Semearam. Agora era o tempo de colher. Colher o que foi plantado. E Jesus fala isso para os discípulos. Fala, olha, vocês não falam que ainda faltam 4 meses até a ceifa? Pois eu vou falar com vocês. Os campos já estão brancos para a ceifa. Ou seja, em todo o tempo, a igreja deve estar pronta a colher. Colher para o reino de Deus vidas, corações sedentos, corações que vão conhecendo a palavra. Hoje, em lugares tão remotos, há pessoas que estão tendo um encontro com Jesus através de sonhos, de visões, através da internet, através da televisão, através da palavra escrita. O Espírito Santo tem falado com eles. Então, é muito lindo percebermos isso, que nós vivemos esse tempo em que nós devemos colher o que foi semeado por tantos. E Jesus ali está falando com os discípulos sobre a sua missão. E nós vamos ver que os samaritanos vão receber Jesus na sua cidade. Vão receber Jesus em Sicar. Jesus vai ser rejeitado na sua cidade, em Nazaré. E vai ser abraçado, levantado, crido entre os samaritanos. Vamos ver em João capítulo 4, 39 a 40. Diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, e em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. 2 dias com Jesus é suficiente para toda a cidade ouvir. 2 dias com Jesus é suficiente para receber dele o seu toque, ouvir a sua voz, compreender a sua mensagem, guardar no coração verdades tão maravilhosas. Aquela mulher anunciou. Aquela mulher samaritana contou para os vizinhos, para as pessoas da cidade: venham ver, escutem vocês mesmos. É assim que o Evangelho se propaga, boca a boca.
Um que recebe Jesus, chega em casa e vai contar: a minha vida mudou, eu agora sou uma nova criatura. Exatamente. Muitas famílias não compreendem, dizem: não quero saber de crente aqui em casa, não queremos crente. Se nós não formos verdadeiros cristãos, se não formos crentes em Jesus, os céus estarão fechados para nós. Somente em Cristo, somente com a palavra de Deus, somente com o Espírito Santo podemos ser transformados. Transformados. De criaturas de Deus para filhos de Deus. Transformados de pessoas que antes tinham prazer no pecado, prazer nas coisas mundanas, e agora o nosso prazer é Jesus. O nosso prazer é o Senhor, é amar ao Senhor, é buscar ao Senhor, é estar na presença dEle. Esse é o prazer do verdadeiro Filho de Deus. E aqui os samaritanos recebem Jesus em Sicar, recebem em suas casas, querem ouvi-lo, querem vê-lo, um chama o outro e todos estão ali maravilhados. Fique conosco, Jesus, fique conosco, Jesus, fale mais para a gente, Jesus. Ele não rejeita ninguém. Talvez você se sinta excluído, talvez você se sinta rejeitado, deixado de lado, mas o Senhor não exclui ninguém. O Senhor nos chama, nos abraça, nos traz para junto de si. Que Deus maravilhoso, não é verdade? Nós vamos ver que os samaritanos ouvem Jesus e creem nele. Olha o que está em João 4, 41 a 42. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Os samaritanos ouviram Jesus e creram nele. Creram em suas palavras, creram nos seus ensinos, creram que ele era o Messias prometido. Tornam-se discípulos de Jesus. E eles disseram para a mulher: olha, já não é pelo que você disse que nós cremos, não é pelo seu testemunho, não é pelo que aconteceu com você, não é porque você mudou, não é porque você largou tudo que você valorizava antes, largou o seu pecado, largou a sua vida duvidosa. Não é por isso somente, é porque nós também ouvimos. Nós o ouvimos. E nós ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador que devia vir ao mundo. É muito lindo. Não tem jeito de ter um encontro com Jesus e permanecer o mesmo. Não tem jeito de ouvir a palavra de Deus e permanecer sem tomar uma decisão. Então, isto é necessário. Nós vamos ver que os samaritanos, então, recebem Jesus, amam Jesus, pedem para Jesus ficar com ele. E Jesus reconhece que o seu próprio povo o rejeitará. Jesus, ele sabe que a sua própria cidade, seus próprios vizinhos, amigos, parentes vão rejeitá-lo. Continuando o texto, versículo 43 e 44 de João 4, nós lemos assim: passados muitos dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Jesus reconheceu que o seu próprio povo o haveria de rejeitar. O profeta não tem honra na sua própria terra. Deveria ter, deveria ter. Deveria ter porque Jesus, desde bebezinho, desde criança, adolescente, jovem, sempre em perfeita comunhão ética,
vivendo uma vida em santidade, vivendo uma vida alinhada, pois Ele é Deus, Ele é Deus. Mas nós sabemos que o inimigo está aí para falar aos ouvidos das pessoas. O inimigo está aí para tirar a semente dos corações. O inimigo está aí para trazer tropeço. E muitas vezes a pessoa está querendo ouvir, está interessada no Evangelho, mas o outro vem, você, negócio de crente, não, você não vai ser crente, não, você não vai ler Bíblia, não, você vai ficar doido, não, você vai... O inimigo usa as pessoas. E então, muitos deixam de seguir Jesus. Aqui, o Senhor reconhece, e Ele testemunhou, que o profeta não tem honra na sua própria casa. Muitos irmãos nossos se converteram e foram rejeitados pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, e foram perseguidos. Alguém disse que primeiro é uma fase de perseguição. Então todo mundo começa a dar de cima, não, agora ele é crente, agora ele é isso, e perseguindo. Aí depois eles estão esperando ver alguma falha, mas aquela pessoa que converteu, ela mudou, agora é mais meiga, agora é mais mansa, agora é mais amorosa, agora é uma pessoa mais cheia de paz, mais cheia de alegria, mais cheia de fé. E as lutas continuam na vida e eles começam a observar, opa, ele tem alguma coisa que eu não tenho. Aí começa uma fase de aceitar. Aceitar a mudança, aceitar que realmente o cristão é gente boa, aceitar que o cristão realmente tem algo a mais que ele não tem. E a última fase é a procura. Depois de perseguir, e o crente continua firme. Depois de aceitar o crente, o cristão, vem a fase de procurar. Por favor, ore por mim. Saber das respostas de oração. Saber que Deus responde o crente. Saber que Deus está com o cristão. Então ele começa a ser procurado. Ora por mim. Talvez ainda não aceitou Jesus, mas crê na oração do justo. Ora por mim, ora por mim. Você já teve a sua experiência com Jesus? Você está de que lado hoje na sua vida? É muito importante quando a gente olha os samaritanos, olhamos os judeus, não tem jeito de ficar neutro, não tem jeito de ficar em cima do muro, não tem jeito de dizer, eu não entendi muito bem, não, Deus vai levar em consideração a minha ignorância. Não, não é a ignorância, vamos dizer assim, de conhecimento, mas é necessário uma decisão. Eu quero ser filho de Deus, eu quero entrar nos céus, eu quero ter Jesus como meu Senhor e Salvador. Essa decisão faz toda a diferença. Que tal? Que tal pertencer ao Senhor? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, aí onde você está, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti, Senhor, o meu coração. Perdoa os meus pecados. Lava-me completamente de toda impureza, de toda iniquidade, de todo pecado. Dá-me um coração novo, puro na Tua presença. Eu me entrego em Tuas mãos para ser totalmente Teu, para fazer a Tua vontade. Lava-me, Senhor. Ensina-me, Senhor, a fazer o Teu querer. Eu Te entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho, minha casa, minha família. Domina, dirige, enche com a Tua paz, enche com a Tua presença. Eu me entrego a Ti para ser Teu, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Buscar ao Senhor de todo o coração, servi-lo, é o que nós
devemos fazer e é o que Deus espera de nós. Que você seja um bom cristão, cheio do Espírito Santo e testemunhe para outros da sua fé. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos buscando ao Senhor de todo o coração e compartilhando a sua palavra. Até lá.